A paz do Senhor Jesus, igreja. Amados, o tema da nossa mensagem, me refaz. Me refaz. Nós estamos em Lucas capítulo 15, é a história do filho pródigo. Ele tinha tudo, às vezes nós temos tudo na vida. Nós temos tudo na vida, irmãos. E nós fazemos uma escolha que nem sempre é a escolha agradável. O que nós vamos aprender em Lucas capítulo 15? Tem área na sua vida que parece que você tem tudo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a única coisa que preenche as nossas vidas é Jesus. Irmãos, é a pura realidade. Tudo que as pessoas fazem aí fora, procurando um prazer, procurando uma alegria, é passageiro. Mas quando Cristo Jesus se torna Senhor das nossas vidas, Ele vai nos refazendo de dentro para fora. Aí está a diferença. Esses crentes são alienados? Não. Esses crentes acham que são melhores do que nós? Também não. A cada dia das nossas vidas, Deus está nos refazendo para viver uma vida que glorifique a Ele. Pois muito bem, Lucas capítulo 15. Pois muito bem, o que nós vamos aprender hoje é para a sua vida, é para a minha vida também. Amém? Um certo homem tinha 2 filhos. Fala comigo, 2 filhos. Interessante, irmãos, que um era muito trabalhador, o outro trabalhava, mas o outro tinha uma ousadia. Ele queria viver a vida. Ele faz uma escolha muito interessante. Pai, me dá a parte que eu tenho. Eu quero viver a vida. Eu quero sair. Eu sou jovem. Eu quero viver a vida. E é interessante que Deus respeita cada um de nós. Deus te deu livre-arbítrio. Aquele pai representa Deus. Vai. E ele vai, irmãos. Deus te respeita do jeito que você é. Mas tem certas coisas em nossas vidas que vai ter situações que vai mostrar aonde precisa ser refeito. Ele recebe tudo de bom. Ele está jovem. Ele sai numa caminhada. Assim como muitos irmãos que aceitam Jesus. Olha, eu aceitei Jesus, eu estava na igreja, mas eu quero curtir. E eles vão. Deus não esquece. Deus não abandona. Mas o que está de errado? Uma área precisa ser refeita. Eu vou fazer 40 anos de evangelho. Todos os dias eu falo: Senhor, muda a minha vida. Muda o meu comportamento. Muda a minha forma de servi-lo. Muda a minha forma baseada na tua palavra. Talvez você é um filho pródigo, uma pessoa sensacional, trabalhadora, honesta, mas você vai fazer certas escolhas que o tempo vai provar para você que a escolha foi errada. Essa é uma realidade da minha vida, da sua vida, de quem está nos assistindo. Não é proibido escolher, não é proibido, irmãos, querer fazer. A questão maior é a consequência que vem por trás de tudo aquilo que nós escolhemos. Se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver no meio, irmãos, como vocês dizem, vai dar ruim. Não vai funcionar para nós. Porque Deus é o autor da paz, da alegria, da vida e da bonança. Uma pessoa desde os 17 anos para estar 40 anos no Evangelho, se não fosse verdade o Evangelho, eu não estaria mais aqui. Nós estamos falando de 40 anos. Nós não estamos falando de 4 dias, 4 semanas, 4 meses. São 40 anos servindo a Deus. São 40 anos, irmãos. E o que nós vamos aprender aqui então, pastor? Vai para o versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Você é livre para escolher. Mas quando a situação
der errado, você tem que ter o norte. Ele sabia que ele tinha um lugar para ele socorrer. Ele sabia que tinha um lugar, irmãos, que ele ia encontrar, irmãos, apoio. Ele sabia que mesmo ele estando errado, mas se ele reconhecesse e voltasse, ele seria perdoado. Porque o perdão nos cura. Às vezes, irmãos, nós falamos assim: alguém me ofendeu, eu vou perdoar ele para mim ficar livre. Você perdoa, sabe por quê? Porque senão você fica escravo. Você perdoa para você não adoecer. Você perdoa porque é bíblico. O perdão nos faz bem. E aí nós vamos aprender 6 coisas aqui. Qual área da sua vida precisa ser refeita? Primeira coisa que eu aprendo aqui com o filho pródigo: arrependimento. Fala comigo: arrependimento é mudança de vida. Versículo 17. Aí eu vou para o 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele se arrepende. Ele se arrepende. Quando nós nos arrependemos, Provérbios 28:13, aquele que confessa a sua escolha errada alcança o quê? Nós aprendemos aqui nesse texto, o arrependimento, irmãos, ele é pessoal. Nós aprendemos aqui também, irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Ele sabia que tinha que voltar para Deus. Ele se arrependeu de ter afastado. Ele sabia que Deus era misericordioso para perdoar, purificar de todo pecado. Então nós aprendemos no texto arrependimento, nós aprendemos misericórdia, mas nós aprendemos mais ainda a importância de ser humilde. E levantando-se, versículo 20, se foi para o seu pai: meu pai vai me perdoar, na casa do meu pai tem misericórdia, e eu vou me portar como humilde. A humildade precede o quê? A honra. Versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia que havia arrependimento no coração também do pai. Por quê? Todo pai está pronto para perdoar. Quem é pai aqui levanta as mãos. Quem é mãe levanta as mãos separado. Quando nossos filhos erram, pode ter certeza, Ele sabe que nós estamos prontos para perdoá-los. Quando nossos filhos erram, pode ter certeza, eles têm que olhar para nós e saber que nós temos misericórdia. Quando nossos filhos erram, irmãos, eles têm que ter um referencial, que é as casas do pai e da mãe. Eles têm que ter um referencial, que eles têm um pai, têm uma mãe, têm uma família, que eles têm um braço estendido para levantar e dar mais uma chance. A vida não é fácil na face da terra. A vida é muito difícil. E quando se comete erros, não apedreja ninguém, não critique ninguém, não culpe ninguém, mas esteja como aquele pai esteve em silêncio, aquele pai aguardou. Deus fica aguardando o arrependimento de cada um de nós. Deus fica aguardando a humildade de cada um de nós. Deus fica aguardando você se levantar e reconhecer que Ele é Deus, Ele é Senhor, e que por meio de Cristo Jesus, Ele é o Salvador. Não nos foi dada autoridade para julgar ninguém, não nos foi dada autoridade para apontar o pecado de ninguém. Quem está me entendendo? Vamos ver o que nós estamos aprendendo. Interessante, versículo 20, volta lá. Eu estou aprendendo o poder do arrependimento, a misericórdia, a humildade. Qual a importância que eu tenho? Qual a importância?
Qual a importância que eu tenho para Deus? Qual a importância? Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é maravilhoso demais. O pai dava um valor, Deus dá um valor para o ser humano, que é algo incrível, gente. Deus dá um valor. Deus ama a humanidade de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer em favor de cada um de nós e plantou no nosso coração a fé. Deus nos ama de tal maneira que todos os momentos que nós tropeçamos é um momento que, se nós voltarmos para Deus, Ele vai nos refazendo, Ele vai nos mudando, Ele vai nos limpando, Ele vai nos purificando, Ele vai nos perdoando, Ele vai nos sarando. Não é um pastor que muda a sua vida. Você ouve a palavra, ela acha lugar no seu coração e ela vai frutificar. Tem área na sua vida, na minha vida, que só Deus pode refazer. Cada um tem a sua luta interna, cada um tem o seu problema. Só que Deus usa tudo isso, irmãos, e vai nos refazendo quando nós nos voltamos para Ele sempre. Aí está o segredo do Evangelho. Não é ser o melhor crente, não é ser aquele que diz ser santo demais, não é ser o espiritual, mas é o arrependido, é humilde, é aquele que alcança a misericórdia. E o versículo 21 mexe muito comigo, preste bem atenção. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: olha que coisa linda, gente. Meu pai, olha o valor que Deus te dá, o valor, a importância. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos, porque este filho meu estava morto, mas reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar com ele. Deus é Deus de alegria, Deus de paz, de bondade, humildade e santidade. Deus que refaz as nossas vidas e não lança na nossa cara a nossa falha. Que coisa maravilhosa! O pai, representando Deus, ele não disse nada, ele enxergou a importância daquela vida. O filho chega até ele. Quando você chega até Deus: Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu estou sem o norte na minha vida, muda a minha história, me refaz, Senhor. E Ele te ouve, e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A mudança começa de dentro para fora. Deus não quer saber mais do pecado, Deus não lança o pecado. E aí lá em Mateus 10:32, olha: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por quê, pastor? Dá uma olhada para essa multidão, gente. É Deus. É Deus. E tem áreas que você não vai falar para ninguém da sua vida, é entre você e Deus. E você precisa se levantar: Senhor, refaz a minha vida. Por que isso, pastor? Porque a conversão, Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação todos os dias. É um aprendizado, é um estilo de vida. E aquele filho volta, e ele aprende tantas coisas, mas o mais bonito é a alegria de chegar em casa, é a alegria do pai abraçar, é a alegria do pai festejar, é a alegria do pai falar: minha oração foi ouvida. É a alegria do pai dizer: meu Deus vive, meu Deus é aquele que guarda, meu Deus guardou o meu filho estava morto, ele estava afastado, mas ele reviveu, ele voltou, reconheceu. E eu vou me alegrar pelo momento de hoje que Deus me concedeu.
O maior milagre dentro de uma igreja cristã é salvação. A maior manifestação de poder é salvação. O maior sinal que um crente pode ver é jovens se convertendo, voltando para o Senhor. Porque, meu irmão, é de graça a salvação. A pessoa acredita, ela ouve, ela pratica. Aquele jovem fez isso.